Irmãos, antes da gente ler a palavra, quero falar algo bem rapidinho, porque isso marcou em mim hoje. Vir aqui em cima é uma responsabilidade muito grande. E eu sempre falo que eu gosto de estar ouvindo, porque ouvir a palavra de Deus é muito bom. Porque quando a gente é convidado a estar aqui, não é fácil. Mas, há muito tempo atrás, eu sempre fiz meus devocionais, e há muito tempo atrás, quando o pastor falava assim, Mike, é você, tem que ir lá. Um dia eu fiz uma oração a Deus, e eu falei para Deus assim, Senhor, quando o Senhor me der uma oportunidade, eu quero que o Senhor me dê a palavra. Por mais que a palavra, muitas vezes, é do dia a dia, a gente faz o devocional e é a palavra do dia que Deus quer tratar com a igreja, com o seu povo. Mas eu fiz essa oração. Eu falei para Deus assim, Senhor, quando o Senhor me der uma oportunidade, eu quero que o Senhor me direcione a palavra. Porque muitas vezes a gente não quer trazer algo que é meramente nosso. E tudo que é feito aqui, irmão, eu creio que tudo é na direção de Deus. E se você tem dúvida, faz prova com Deus. Porque tudo que é feito aqui é na direção de Deus. Quando eu comecei a congregar aqui, eu achava estranho o pastor, na hora da ceia, chamar as pessoas. E eu tenho certeza que muitos também já pensou isso. Mas saiba que é Deus que chama as pessoas para ceiar aqui, para ajudar na ceia aqui. E hoje, 14h, eu fui tomar banho, estava tomando um banho, e aí do nada, tomando um banho, o Senhor falou comigo assim, quando você for pregar, eu quero que você leve essa palavra. Aí eu falei, já está domingo à tarde, não sou eu, hoje não sou eu. E aí eu saí do banho, me troquei, fui até a sala e sentei no sofá. Quando eu peguei meu celular, o pastor mandou uma mensagem. O pastor mandou uma mensagem bem assim, 2h50. Pai do Senhor Mike, tudo bem? Está preparado? Está preparado. Eu falei assim, Pai do Senhor, pastor, tudo bem com o pastor? Não. Não estou preparado. Aí eu achei que ele ia falar assim, então tá bom, então vou ver outro, né? Ele falou assim, então se prepare. Mas eu quero trazer isso para a igreja, porque eu creio, irmão, ainda que as pessoas não creem, eu creio que tudo que é feito aqui é a direção de Deus, porque aqui é o povo de Deus. Então Deus usa quem quer, a hora que quer. Então eu creio que tudo que é feito aqui neste lugar é Deus. Ainda que você tenha dúvida. Se você tem dúvida, coloca diante de Deus, que eu tenho certeza que Deus vai te responder. Amém? Era essa que eu queria compartilhar aqui. Fique esperto que o pastor, domingo à tarde, não pode não atender, né? Tem que atender. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, no capítulo 4, do 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 4, do 1 em diante diz assim, Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos.
Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceis o dom de Deus, e quem é que te pede, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seus gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será ele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já teves, e esse que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Até aqui, irmãos. Irmãos, essa passagem aqui eu coloquei um encontro com Jesus. E é interessante, né? Que o 4 diz assim: e era-lhe necessário atravessar. Algumas pessoas dizem que para ir para onde Jesus estava indo, tinha acho que 3 caminhos. Mas a palavra de Deus, ele fala assim: era necessário que eles passassem por Samaria. Então ali, o Senhor, ele sonda o nosso íntimo. O Senhor Jesus, ele conhece cada um de nós aqui, ó, as nossas mazelas, nossos íntimos. Aquilo que a sua história, cada um de nós tem uma história. Eu tenho uma história, você, cada um de vocês aí tem uma história, pela qual nenhum de nós sabemos a história um do outro. Mas o Senhor conhece a sua história. E o Senhor conhecia a história dessa mulher aqui. Então é que está escrito aqui, mas o Senhor, ele chegou ali naquele lugar, e aquela mulher, como o pastor acabou de falar aqui, que a mulher era mal vista, e ainda mais uma mulher adúltera, que ela já teve 5 maridos, e o que ela estava não era nem dela. Então imagine essa mulher na sociedade. Imagine essa mulher aos olhos das pessoas, aonde ela passava, imagine só, pense bem em que situação essa mulher estava, mas ali ela teve um encontro com o Mestre. Ali ela teve um encontro com Jesus. E é interessante, né, que as pessoas, elas julgam muito por uma simples frase ou simples coisas, sem saber qual a história da pessoa. Mas o Senhor, ele conhece o seu íntimo. O Senhor sabe o seu potencial. Mas para que teu potencial se sobressaia, você tem que se colocar a ouvir o Senhor. E aquela mulher, ela, de imediato, ela começou a conversar ali com Jesus, só que ela não estava entendendo nada. Porque ela falou assim para Jesus: o poço é fundo. Então ela sabia que o poço era fundo. Então ela foi ali, penso eu, que com uma corda, com alguma coisa, para tentar pegar a água dali. E ela viu Jesus ali com as mãos vazias, né? Como é que o Senhor vai pegar essa água aí? Mas o Senhor estava falando de outra coisa. E muitas vezes, irmãos, a gente está dentro da igreja, ouvindo palavras, ouvindo a palavra do Senhor, mas entra aqui, sai aqui, ó, e a gente não consegue compreender o que o Senhor quer falar conosco. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está pensando no nosso dia a dia, nas nossas correrias. E quando chega um momento de culto, de louvor, aqui, porque o culto é desde o louvor, a gente está longe. Mas se a gente se colocasse a um encontro com Jesus, a gente ia compreender o que o Senhor está falando.
E de princípio aquela mulher não compreendeu. Ela estava com o mestre ali, mas ela estava dispersa, né? Ela estava procurando sua água ali. E, se eu não me engano, a hora sexta é meio-dia. A palavra de Deus fala. Então, era o sol mais pesado da época. Por que ela ia nesse momento? Porque as outras pessoas não estavam ali. Porque ela era mal vista. Porque as pessoas não queriam estar ali onde ela estava. Então, ela escolheu esse horário para ir lá buscar. E aonde o Senhor estava? Nesse horário, lá, ao encontro dela. Então, eu quero dizer algo para os irmãos essa noite. O Senhor está aqui essa noite. O Senhor está ao encontro de cada um aqui essa noite. Então, se você até hoje não teve um encontro com Jesus, hoje é o momento de ter um encontro com o Senhor. Esse encontro com o Senhor, muitas vezes Ele vai te revelar aquelas mazelas que só você sabe. Aquelas coisas que você está dentro do seu íntimo lá, que você peca, que você faz, que você pensa, o Senhor sabe. Porque aqui o Senhor revelou a essa mulher aquilo que ninguém sabia. Como é que um homem, né, que ela falou assim, mas como pode ser judeu falando comigo, samaritano? Né? Mas o Senhor revelou aquilo, e o Senhor começou a conversar com ela aqui, mas o Senhor revelou aquilo que estava no coração dela, a história dela, o Senhor sabia. E o Senhor conhece a sua história. O Senhor conhece a minha história. E muitas vezes a gente fica falando coisas sem saber. Falando aí, apontando coisas para as pessoas, sem pelo menos saber do que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente se coloca como juiz, mas nós não somos juiz, irmão. Quem é juiz é aquele que conhece tudo que você faz, desde quando, antes do ventre. A palavra de Deus diz que o Senhor nos conhece antes mesmo de sermos gerados. Então, o Senhor Jesus, Ele teve um encontro com aquela mulher ali, e Ele conhecia a história dela. Ele sabia os seus passos, tudo que Ele já tinha passado ali, Ele sabia. Ele sabia. É interessante que muitas vezes a gente pensa assim, fulano não tem mais jeito. Fulano de tal lá, é um beberrão, é isso e aquilo, não tem mais jeito. Você acha que você está dentro da igreja hoje, você não peca? Você acha que você está dentro da igreja hoje, você é santarrão? Nós estamos na busca de nos santificar todos os dias. Mas saiba que nós ainda erramos, irmãos. Então, todo mundo tem jeito, sim. As pessoas têm jeito. Porque quando encontra o Senhor Jesus, vida é transformada. Para quando você se colocar diante da brecha, diante do Senhor, você só não se transforma se você não dá ouvido ao Senhor. Porque a palavra de Deus, ela diz o quê? Que ela vai jorrar para a vida eterna. Então, há momento de se entregar ao Senhor. Há momento de dentro de você sair água viva, jorrar para a vida eterna. Mas para isso, você tem que ter um encontro com o Senhor. Aquela mulher samaritana, o qual as pessoas, os judeus, sendo que eles eram parentes, né? Mas eles tinham uma briga entre si, e eles tinham um preconceito ali. E o pastor falou aqui hoje, que na igreja não é igreja de preconceito. Então, saiba, irmãos, que todo mundo tem jeito. Todo mundo tem jeito. E é interessante que os discípulos foram ali buscar comida, né? Só que os discípulos já tinham andado com Jesus, já tinham visto vários milagres, já tinham visto que Jesus pregava, evangelizava, fazia tudo. Mas percebe-se que quando os discípulos voltam, eles só voltam com comida. Por que eles não voltou com alguém lá que evangelizou lá entre os povos? Eles foram buscar, mas buscou só comida. Jesus, você acha que Jesus não estava com fome? Estava, mas mesmo com fome ele estava ali evangelizando e fazendo a obra que o Pai tinha enviado. E muitas vezes a gente quer fazer apenas nossas coisas diárias. E deixamos de evangelizar as pessoas pelo qual o Senhor falou assim, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E muitas vezes a gente quer ficar no nosso comodismo. A gente quer ficar no nosso comodismo porque é mais fácil. A gente quer ficar no Netflix, quer assistir, quer tudo. Mas muitas vezes a gente não quer evangelizar para o próximo que está do nosso lado. Se você
olhar esse ano 2024, que está perto de acabar. Quem você trouxe ou quem você convidou para estar aqui hoje tem um encontro com Jesus? Quem você convidou para trazer aqui na igreja? Se você convidou alguém, glórias a Deus, mas convide mais. Hoje as pessoas não se socializam mais. Por quê? Porque nem sequer a nossa família a gente evangeliza, irmãos. Nem sequer os nossos a gente evangeliza. E a minha família é tudo de longe. E pelo menos o que é que eu faço? Eu peço a Deus, sabe o que é que eu peço a Deus? Que muitas vezes é difícil evangelizar para a minha família. E eu falo assim, aí meu pai, foi para a igreja? Vai para a igreja, busca a Deus. Eu falo isso toda vez que eu ligo para ele. Ele fala, qualquer dia desse eu vou. Sabe o que é a minha oração? Senhor, envia homem de Deus, envia mulher de Deus, para ir lá até meu pai lá, para que ele tenha um encontro com Cristo. Porque as pessoas hoje em dia estão faltando um encontro verdadeiro com Jesus. E não pense que você está dentro da igreja hoje aqui, porque tem muitas pessoas dentro de igreja que ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Tem pessoas aqui dentro da igreja que ainda não teve aquele encontro verdadeiro. Sabe por quê? Porque não tem mudança de vida. Continua apenas batendo um ponto. Irmãos, a igreja não é lugar de bater ponto. A igreja é lugar de evangelizar, de glorificar a Deus, de exaltar o nome do Senhor e sair daqui mudado. Eu creio que todo mundo que vem aqui é usado por Deus. E eu dou valor às palavras que é dita aqui. E eu dou valor. Falar a verdade, eu prefiro ouvir. Eu quero estar lá embaixo ouvindo, porque a responsabilidade é muito grande. Mas você, tivemos um encontro com Cristo? Ou muitas vezes você fica na correria do dia a dia só atrás de fazeres para si próprio, gastando com seus próprios deleites. Mas muitas vezes você não se coloca como esta mulher, que ainda que ela teve um impasse ali com Jesus Cristo, ainda que ela foi ali replicando com ele, mas quem é o Senhor? Que ali está ali conversando comigo? Mas o interessante, que no 19, ela diz assim, Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta. Muitas vezes as pessoas só sabem que os outros é usado por Deus quando revela algo íntimo. Muitas vezes, quando você chega diante de alguém, onde as pessoas falam assim, você está errado. Tem dois tipos de pessoas. Ou ela aceita e fala assim, você é um homem de Deus, você é um profeta. Ou outras pessoas falam assim, esse povo aí só quer saber de tudo, porque não dá ouvido ao que é pregado, ao que é ministrado, ao que é da parte de Deus. Essa mulher, diferente dos seus discípulos, os discípulos de Jesus, ela chegou ali, teve um encontro com o mestre, e se você for ler o texto mais para frente, ela chegou ali, olha para você ver, imagine só, naquela época, aquela mulher sendo mal falada, as pessoas não queriam conversa com ela, né? E ali ela chegou naquela cidade e evangelizou para a cidade. Eu encontrei o Messias, e ele me disse tudo da minha vida. E aí a palavra diz que ela pegou pessoas e foi até Cristo. Mas muitas vezes nós somos cristãos dentro de igreja e nem sequer evangelizamos para ninguém, irmãos. Sabe por quê? Porque dentro de nós estamos vazios. Porque muitas vezes a gente diz que teve um encontro com Cristo, mas falta água viva dentro de nós, fluindo dentro de nós. Porque quando temos transbordando algo entre nós, as pessoas que estão do nosso lado impactadas. Mas infelizmente hoje estão vivendo o que Mateus disse, que nos finais do tempo o amor de muito se esfriaria. E as pessoas dentro da igreja estão frios. Essa é uma realidade que estamos vivendo. Isso é tudo para cumprir que estamos vivendo os últimos dias. Jesus Cristo, ele estava ali com aquela mulher porque era necessário que ele passasse por ali. Sabe por quê?
Porque muitas vezes, irmãos, aquele que para você não vale nada, para Cristo é uma vida. Muitas vezes aquele que está lá na sarjeta é igual o apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo e quem foi ele depois de sua conversão? Veja o relato do apóstolo Paulo. Quem foi? O Senhor atravessou uma margem para ir para a terra do Gadareno, e chegou lá, a cidade inteira, colocou ele para fora, mas ele ganhou uma vida lá. O que é que aconteceu com o Gadareno, com o possesso de Gadareno? Ele queria ir até Jesus, e Jesus falou, não, vai lá e fala para os seus. Ele voltou na cidade pregando e glorificando a Deus, e falando o que o Senhor tinha feito com ele. Mas muitas vezes a gente tem um encontro com Deus, e a gente quer Deus só para nós. Muitas vezes a gente só quer o Senhor só para nós, e muitas vezes a gente achamos que tem o Senhor, mas nem temos. Nem temos. Então essa passagem aqui falou muito no meu coração, porque é interessante que Jesus Cristo, ele estava ali naquele lugar, ele não teve preconceito, ele estava ali diante de uma mulher que era mal falada, diante de uma pessoa que para a sociedade não tinha valor nenhum, mas Jesus pôde contar com ela. O Senhor pode contar contigo? O Senhor pode contar comigo ou com você essa noite? Passou o ano inteiro ouvindo da palavra, o Senhor dando uma oportunidade, o Senhor é longânimo. A sua misericórdia, ela dura para sempre, mas vai chegar um momento em que você vai procurar e não vai encontrar. Então, o momento de encontro com Cristo é hoje, irmãos. Não pense que é amanhã, porque talvez não tenha tempo. O tempo de encontrar com o Senhor é hoje. O tempo de entregar a vida para o Senhor é hoje. O tempo do Senhor revelar suas mazelas é hoje. Porque quando a gente não é bobo. Eu sei os meus erros. Eu sei onde eu erro. Você também sabe. Então a gente não é ingênuo. Então não pensa que nós não sabemos dos nossos erros. Sabemos sim dos nossos erros. Mas saiba que tem um também que sabe. E esse que sonda o seu íntimo, ele sabe dos teus erros. Mas ele está querendo te perdoar, ele está querendo colocar tudo, jogar no mar de esquecimento. Mas para isso você tem que se encontrar com ele. E o momento de encontrar com Cristo é hoje, não é amanhã, é hoje. João capítulo 7, diz assim, capítulo 7, no 14, corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilharam, dizendo, como saber essas letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, e ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é o verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós o observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão, tens demônio. Quem é que procura matar-me? Então, quando chegou aqui, o Senhor disse assim, que tudo que está escrito aqui é verdadeiro. A palavra de Deus, ela é verdadeira, irmãos. Não pense que o Senhor, ele chega ao ponto de falar algo que a gente não pode cumprir, não. Tudo que ele fala é verdadeiro. Tudo que ele fala é verdadeiro. No 7 mesmo, o 37 diz assim, um pouco para frente. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz
as Escrituras. Porque crer, todo mundo crê em um monte de coisa. Mas tem que crer como está escrito aqui. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Como estamos essa noite? Como está a minha vida e a sua vida diante do Senhor? Se até esse momento você é convertido, mas você não teve aquele encontro impactante com Cristo, é dia de você se encontrar com Ele hoje. E se você não se encontrou com Cristo até hoje, porque não teve mudança, mas se você quer se encontrar com Jesus Cristo hoje, quer se confessar hoje, quer falar para Ele, ó Senhor, até aqui eu errei, eu fiz isso, e eu tenho negligenciado a Tua palavra, até aqui era para eu fazer discípulo, até aqui era para eu fazer isso, isso e aquilo, porque o Senhor sempre pede, está tudo aqui o que Ele nos pede. Se até aqui a gente não tomou essa decisão, é momento de tomar decisão hoje, irmão. É momento de você se reconciliar com o Senhor. É momento de você colocar diante do Senhor aquilo que Ele já sabe. Aquilo que Ele já sabe. Mas precisa colocar diante do Senhor. Pastor Isaías. Deus conhece os nossos passos. Ele sabe por onde andamos e Ele sabe o que fazemos. Deus, Ele conhece a nossa história. Ele sabia da história dessa mulher que era mal vista diante da sociedade. Mas mesmo assim, Jesus quis ter um encontro com essa mulher. Deus também conhece o teu coração. Apesar de uma vida errada que esta mulher levava e não tivesse valor algum para a sociedade, apesar disso, para Jesus ela tinha valor sim.